lá, programa Bastidor pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santo São Vicente e Praia Grande. Nós vamos mostrar hoje, quero até deixar aqui um agradecimento especial à jornalista Silvia Barreto, que nos ajudou na sessão da Câmara de quinta-feira e que você vai ver agora no programa Bastidor. Assista às entrevistas com os vereadores, saiba seus projetos e o que está sendo discutido para a cidade de Santos. Programa Bastidor que você acompanha agora. Vereador Kenny hoje apresentando os trabalhos, dentre eles um muito interessante, né, na questão da limpeza da cidade, cobrança para quem, punição mesmo para quem desrespeitar e manter a cidade limpa. É o mínimo que o cidadão pode ter de respeito com a sua cidade, vereador. Com certeza. Esse tipo de multa para quem suja a cidade já existe no mundo inteiro, Europa, América do Norte, e agora foi apresentado com sucesso no Rio de Janeiro, né, com uma grande aceitação popular. Eu achei que Santos deveria seguir esse exemplo também e aplicar multa para aqueles que realmente não respeitam a cidade, que é a extensão da sua casa, né? Então, aqueles que jogarem lixo no chão receberiam multa. Vereador, assunto da semana, né, a solução na questão dos servidores, né? Houve um acordo. Qual a avaliação que o senhor faz na conclusão que se chegou nessa questão? Olha, para ser sincero, um alívio muito grande. Nós temos ficado bastante preocupados com a situação dos servidores, tanto a Câmara Municipal como o próprio Executivo, porque realmente recebemos a Prefeitura com as contas quase no limite de responsabilidade fiscal. E o que a população precisa entender é que, às vezes, não basta só querer dar o aumento, você tem que poder também. Então, por questão de orçamento, como também de porcentagem do limite da lei de responsabilidade fiscal, porque se nós extrapolarmos este limite, o que acontece? A cidade fica engessada. Ano que vem ela não pode mais receber verbas do governo estadual, não pode receber mais verbas do governo federal, do PAC, não pode mais receber empréstimos do BNDES. Então a cidade ficaria engessada, seria um caos, porque muitas obras que nós pretendemos fazer ao longo dos anos aqui na cidade, como na entrada da cidade, para prevenir as enchentes na zona noroeste, todos esses tipos de obras e estruturas que contam com financiamento ou do governo estadual ou federal ficaram impedidas, né? Sem contar a reeleição também do próprio prefeito, né? Então foi um grande alívio, né, o prefeito os servidores terem aceitado esses 8%. E se Deus quiser, colocando as contas em dias agora, a gente vai poder dar um aumento ainda maior, se Deus quiser. Vereador Lascani hoje apresentando os trabalhos, dentre eles a questão das câmeras de monitoramento nas UTIs. Extremamente importante, né? Porque quem está lá é uma pessoa que precisa de cuidados 24 horas e a câmera seria um importante reforço. Eu julgo esse projeto de lei sumamente importante, que é o monitoramento dos pacientes que estão na UTI e a manipulação dos medicamentos fornecidos a estes pacientes. Gostaria de deixar registrado que a privacidade será total, porque cabe aos hospitais arquivar estas imagens por 180 dias e só poderão ser fornecidas por ordem judicial, evitando assim que mortes como aconteceram em Curitiba não houveram captação de imagens e uma falta de provas muito grande. Então ressalto, a privacidade tanto dos médicos quanto dos pacientes é preservada. Só numa anomalia em que o juiz solicita as provas, estas deverão ser fornecidas. Outro trabalho também bastante importante que o senhor apresentou, a questão dos semáforos, né? A gente tem de vez em quando aí umas sobrecargas e os semáforos acabam sendo desligados, o que causa uma grande complicação no trânsito que
já está um pouco complicado, e se o semáforo desligar vai ser pior ainda. Também bastante importante. Em Santos tem aproximadamente 370 semáforos. Quando há tempestades, raios, às vezes muitos dos semáforos apagam, simplesmente desligam e pode ocasionar sérios acidentes. Então pedi que fosse modernizado, colocando baterias de lítio, que elas são impossíveis de apagar, mesmo com raios fortes próximo ao semáforo, podendo assim até salvar muitas vidas. Essa semana, uma questão bastante importante que está sendo discutida, que se chegou a um consenso e acabou, é a questão do reajuste dos servidores. Como que o senhor avalia esse impasse que finalizou? Eu acho que houve sensatez, tanto da prefeitura, como dos funcionários que livremente em assembleia decidiram o retorno. Abono não é reajuste, então, com razão, eles reclamam. Só que em dezembro ele vai ser incorporado. E para tanto, para haver uma tranquilidade para o ano subsequente, podendo arcar com todas as despesas com os servidores este ano, é importante que se mantenha o histórico de excesso de arrecadação que acontece todos os anos há mais de 15 anos. O orçamento do município, quem está em casa, ele é de 1 bilhão e 900 milhões. Mas normalmente ocorre 7, 8% a mais na arrecadação. Esse excesso de arrecadação certamente servirá para que no próximo reajuste seja feita a recomposição integral da inflação do período. Vereador Sérgio Santana, que ontem já esteve aqui em audiência pública, aqui reunido na Câmara, tratando a questão dos moradores de rua. É uma parcela da comunidade que muitas vezes ninguém se preocupa, né? E o senhor está tendo esse olhar especial. O que nós podemos dizer que esses moradores de rua vão estar ganhando nesse seu mandato? Não, na verdade, nós estamos presidindo a Comissão de Inclusão de Moradores de Rua, que já é um tema antigo, um problema que muita gente acha que é um problema, mas não é. Na verdade, é social. E ontem nós nos reunimos, a comissão, com a Secretaria de Ação Social, juntamente com a secretário de Segurança, Secretaria de Saúde, para deliberar assuntos unificados para que a gente possa, de alguma forma, minimizar o problema desses moradores de rua, trazendo eles para a sociedade. Então, já iniciamos uma conversa e tenho certeza que daqui a mais 30 dias estaremos reunidos novamente para poder dar início a um trabalho nesse novo governo. Até pela sua formação, na sua questão profissional, tem bastante conhecimento do que é a realidade, né, dessas pessoas. E aqui em Santos, de fato, realmente eles precisam ter um olhar realmente especial, né? Senão, se ninguém olhar por eles, eles vão continuar nas ruas e continuar com essa imagem, a cidade, que é uma imagem triste. Na verdade. Santos, na verdade, é uma cidade fácil para o morador de rua. Uma cidade praiana, chuveirinho, quiosques, e então muita gente é uma cidade solidária, na grande verdade. Mas o grande problema é a gente poder minimizar os problemas dessas pessoas, trazê-los para a sociedade novamente, e muitos deles, que na verdade 80% não são de Santos, poder nós tratá-los e recambiá-los para suas cidades de origem. O vereador Cacá hoje esteve apresentando os trabalhos aqui na Câmara, né?
Dentre eles, várias questões relativas aí a serviços na cidade. Algum importante que o senhor queira estar destacando? Eu acho que nós apresentamos hoje questões voltadas pelos temas, aqueles segmentos que nós abraçamos na nossa campanha, né? A questão da deficiente, a questão dos idosos, né? Que é muito importante. Então nós estivemos voltados nesses temas que os nossos requerimentos estão sendo feitos. Então foram feitos alguns nesse sentido. A Comissão de Justiça e Redação, como que está essa comissão, que é uma comissão tão visada na Câmara, né, que todo mundo fica lá de olho, atento a todas as atividades? Olha, é muito trabalhosa, né, já que nossos colegas estão aí produzindo bastantes trabalhos, né, e mais uma análise que é feita por nós da Comissão de Justiça, que é composta por mim, pelo Douglas Gonçalves e pelo Benito Furtado. Nós temos distribuído os projetos que são apresentados, esses projetos são encaminhados para esses relatores, no caso Douglas ou Benedito, ou é avocado por mim mesmo. Estamos dados os nossos votos, porque já vem um voto da Comissão de Direito, né, legal, jurídica, e depois nós então fazemos a análise desses projetos, que são projetos meritórios, mas alguns esbarram na inconstitucionalidade e a questão de onerar o Poder Executivo, ou da compete do Poder Executivo. Então isso é a nossa maior dificuldade e também dos nossos colegas. Alguns a gente tem colocado uma nova redação para que a gente possa trazê-los para o plenário e votá-los e aprovar, né? O vereador Cacá também é relator da Comissão da Verdade, né? A comissão que está definitivamente instalada e começando aí devagarinho a desenvolver um trabalho extremamente importante essa comissão. Vereador, qual a avaliação que o senhor faz? Depois da nossa implantação, já que nós fomos a segunda cidade, né, do estado daqui implantar a Comissão da Verdade, nós tivemos a implantação com representantes do governo federal, né, e do estadual, né, da Assembleia, né, da Assembleia estadual, e é importante que a gente possa agora, junto com o nosso presidente Stanilau e a Fernanda Vanucci, que é a vice-presidente, possamos trabalhar, e é um prazo exíguo para a gente concluir o nosso trabalho e apresentar para a federal, né, para a Comissão Federal, né, para nós fecharmos esse trabalho. Está produzindo agora, acho que agora só tem a dar frutos, né, levantar dados, a questão das fichas de DOPs, né, que já não estão mais aqui, estão em São Paulo e colocando à disposição, e outros documentos que possam estar chegando às nossas mãos, depoimentos também de pessoas que têm uma história para contar. Vereador, é um impasse que estava já acontecendo há vários dias e que essa semana foi encerrado a questão do reajuste dos servidores, né? O sindicato acabou aceitando a proposta feita pelo prefeito. Qual a avaliação que o senhor faz do final o desfecho dessa história? Olha, é o consenso, né? Eu acreditava sempre que a mesa de negociação é o melhor local para discutir, para que pudéssemos aí dar o melhor. Claro que talvez não seja o melhor que o funcionário estava buscando, mas pela situação desses primeiros 3 meses do novo governo, tomando conhecimento de todas as situações, eu acho que está sendo prudente e cauteloso, né? E tem projetando também até o final do primeiro mandato, que é trabalhando com o orçamento do governo anterior. Então eu acho que foi prudente e cauteloso o prefeito e toda a sua equipe, e agora os funcionários, é claro que a gente teve uma experiência nesses 8 anos que eu estive na Secretaria da Assistência e como vice-prefeito, a gente pode afirmar sem nenhum erro de que o funcionalismo público municipal é um funcionalismo que se destaca, né? Ele tem demonstrado, e pelo que nós convivemos, que vestem a camisa, que fazem um trabalho com comprometimento, com responsabilidade. Houve o plano de cargos e carreiras, que era um grande anseio dos funcionários, e agora vamos ver um novo planejamento, né, uma nova planilha para o próximo ano, 2014, que possa fazer um repasse melhor. Esse dissídio, né, do coletivo, que é em fevereiro, foi muito no início, né, do governo, então não dá para trabalhar muito. Então acredito que agora, sentando os sindicatos com o executivo, em 2014 a gente vai ter uma condução melhor. E a população tranquila, né? Porque o risco de uma possível greve preocupa a todos, não só as autoridades, mas principalmente a população. Ainda mais essa época agora de epidemia de dengue, em que os serviços precisam estar ativos. Exatamente. Agora vamos ter aí uma condução melhor.
Presidente Sadal, hoje na apresentação dos seus trabalhos o senhor fez a leitura praticamente do relatório da audiência pública essa semana sobre a questão do alvará, dos alvarás para os estabelecimentos das casas noturnas. Foi uma audiência muito importante que contribuiu bastante com os empresários. Entendo também desta forma, já que nós tivemos oportunidade de trazer parte dos secretários de governo, o comandante local dos bombeiros e os empresários que questionam a forma como foram impedidos de trabalhar. Então, esta leitura das opiniões que foram colocadas, das sugestões que foram dadas, da legislação que foi aproveitada, ela é de suma importância para nós que somos vereadores, para a gente verificar a legislação local e interpretá-la junto às adequações que precisam ser feitas, principalmente das legislações que são aperfeiçoadas relativa à segurança, relativas aos auto de vistorias do Corpo de Bombeiro, que vem se aperfeiçoando no estado de São Paulo. Então, fizemos encaminhamentos exatamente nos pontos em que há uma divergência na aplicação da legislação municipal para cumprimento da atualização dos métodos de segurança que são impostos pelo auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Até para a população entender, a partir daí, agora qual é o encaminhamento que a Câmara, né, após essa audiência pública, vai fazer? Bom, os encaminhamentos que eu faço, nós discutimos algumas legislações municipais que passam a ser impeditivas para a obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Queremos discutir com o governo essa legislação, também levar ao governo as empresas que estão se sentindo prejudicadas em relação à interpretação das portarias que foram colocadas pelo setor de fiscalização, exatamente para ninguém ter perda, que se preserve a segurança das casas noturnas, mas que haja tempo suficiente para ser adequado à legislação recente, de 2011, do Corpo de Bombeiro, que certamente há algumas dificuldades de adaptação, exatamente pelo centro histórico ter uma características e muitos prédios mistos que existem na cidade, quando foram edificados, não se projetaram para a atualização que há de segurança hoje. Isso causa uma situação que precisa ser revista, principalmente em relação aos procedimentos. Então é dessa forma que nós vamos encaminhar. E um exemplo que ficou, né, bastante triste é o anúncio do possível fechamento do Bar do Torto, né, que foi um anúncio feito pelo o proprietário mesmo do bar e que foi triste para todo mundo. Exatamente. O Bar do Torto é um grande exemplo de um prédio misto. O prédio misto, a legislação nova do bombeiro pede que toda a contenção de incêndio, a segurança do público, seja feito pela unidade que gere maior impacto, ou seja, você tem uma loja alugada num prédio misto que é residência também. E essa loja é que determina toda a segurança extensiva ao prédio. Então, na nossa legislação municipal, não há uma obrigação que ao prédio acompanhe o licenciamento, as unidades de habitação acompanhem o licenciamento da orientação que o bombeiro impõe. Então fica um vácuo de legislação exatamente num ponto que a gente precisa discutir, de formas que o poder público não seja impositivo, mas crie uma legislação que cria um ambiente favorável para que o auto de vistoria seja realizado e tanto as unidades habitacionais sejam protegidas, quanto a atividade de restaurante ou de lanchonete ou do bar, como existe, possa funcionar com segurança. Falando em discussão, essa semana se encerrou, né, uma polêmica que estava na cidade na questão do reajuste dos servidores, né? Chegou a um consenso. A avaliação que o senhor faz em relação a isso tudo e o desfecho final dessa história? Eu acho que sempre a conversa, a negociação, ela é de bom termo para que as partes consigam entender o que está sendo colocado na mesa. Por parte do governo se colocou uma dificuldade de dar um reajuste na proporção que o sindicato estava colocando.
por parte do sindicato se entendeu, após esgotadas as mesas de negociação, que realmente não haveria como suprir a solicitação que foi feita inicialmente pelo sindicato e, ao mesmo tempo, conseguiu superar a oferta inicial que foi feita pelo governo, contemplando a maior parte possível dos servidores, com o abono que foi dado, e as complementações que foram dadas de cesta básica, de contribuição à CAPEP, e também complementando aqueles que não estavam sendo contempladas na proposta inicial do governo, que são os agentes comunitários e as pessoas também da CLT. Então, acho que foi uma solução muito importante para que a cidade consiga continuar superando os obstáculos que vêm sendo encontrados para que as políticas possam ser realizadas e os serviços possam ser dados em continuidade. Vereadora Fernanda Vanucci, que hoje, durante a sessão, logo no início da sessão, fez a entrega, né, para o acervo da Câmara de toda a obra da Pagu referente à Comissão da Verdade. Foi um ato muito bonito e que a Câmara ganhou bastante, né, vereadora? Essa semana nós tivemos numa reunião da Comissão da Verdade com a professora Lúcia, que fez todo um trabalho de pesquisa já de muitos anos sobre a Pagu, a primeira mulher presa, né, política. Na época da ditadura, foi a primeira mulher que teve esse sentimento, né, de prisão por conta da sua liberdade de expressão. E em reunião com a professora Lúcia, o Dr. Evaldo Stanislau, que é o presidente da comissão, nós ganhamos esse presente que a Câmara hoje passa a ter no seu acervo, que é essa bibliografia. E a reunião também foi muito interessante, porque firmamos uma parceria com a universidade, onde vai nos possibilitar a captação de áudio e vídeo para a Comissão da Verdade, que era um problema que nós estávamos tentando aí resolver, a Comissão da Verdade, e que agora, com esse apoio da Universidade de Santa Cecília, Dr. Marcelo Teixeira, presidente da emissora, né, da TV Santa Cecília, a professora Lúcia, a gente vai estar com esse suporte ainda um pouco maior, que é a questão da captação do áudio e vídeo, dos depoimentos, que vai ser o enriquecimento do nosso trabalho. E então eu acredito que a comissão ganhou muito, né, não só com o acervo dos livros, que ali tem documentos que ninguém tem, né? Tem ali livros, bilhetinhos, cartas, são coisas preciosíssimas que só a professora Lúcia tinha, colocou no seu livro, e nós, naquele momento também, já firmamos com ela uma parceria para fazermos uma audiência pública, junto com o Grupo Mães de Maio, onde a professora estará presente, falaremos da Pagu no passado, as Mães de Maio no presente, né, essa luta incessante da mulher pelos direitos humanos. Então, acho que vai ser muito produtivo e vamos, quem sabe, conseguir colocar a exposição da Pagu, feita pela professora, que é belíssima também. Vereadora, essa semana se encerrou uma discussão importante que estava acontecendo na cidade sobre o reajuste dos servidores. A avaliação que a senhora faz após o entendimento entre o sindicato e o prefeito? A gente fica muito contente quando um assunto como esse é resolvido, né, uma discussão que já vinha se arrastando por algum tempo, o abono que deveria vir em fevereiro, o prefeito já tinha nos comunicado as dificuldades financeiras e estava assim, nessa discussão. Entendemos que realmente 1,5 não era a contento dos funcionários públicos. Acho que esse acordo de 8%, embora não seja incorporado agora, nesse momento, veio de encontro com os anseios dos funcionários públicos, né? Embora nós saibamos que deveria ser muito mais, né? Aí temos aí a perda salarial, enfim, mas a gente recebe com uma alegria saber que esse problema que vinha se arrastando, criando um caos, né, do funcionarismo, que faz a sua paralisação eventualmente e que acaba atrapalhando o andamento da cidade,
agora vai ser resolvido. Mais uma missão cumprida, terminamos a edição e a cobertura das câmaras municipais da nossa região, um projeto da TV Com, através do programa Bastidor. Nós voltamos sempre com novidades e acompanhando de perto o que acontece nas câmaras de toda a Baixada. O programa Bastidor fica por aqui e até lá.